para trás e conversando um pouco melhor sobre planejamento estratégico, sobre metas, é muito mais interessante para o empreendedor, né? Que é justamente a persona que eu estou conversando aqui hoje, que são empreendedores principalmente de pequenas empresas, né? E são a famosa equipe. Então, é a pessoa sozinha para se responsabilizar sobre tudo. Então, como é que a gente faz para parar, sair desse lugar de apagar incêndio, para começar a trabalhar de forma inteligente, né? Então, essa jornada foi desenhada e proposta pela Cápsula B2B, uma startup de vendas, né, que se posiciona como um laboratório de vendas, onde a gente trabalha exatamente falando sobre planejamento, sobre estratégia, e entendendo primeiro quem é o perfil de cliente ideal da empresa antes de começar a trabalhar de forma mecânica, né, a vender, a ir atrás de cliente, enfim. E aí vocês estão livres aí para conversar no chat, né? Eu estou até aqui olhando se alguém já falou. Jonatas disse boa noite. Boa noite. Fiquem à vontade para perguntar, apesar de ser uma jornada onde eu vou apresentar aqui para vocês bastante conteúdo. Fiquem à vontade para me perguntar, ou enfim, a gente está online aqui no chat e aqui ao vivo para trocar qualquer tipo de ideia e tirar todas as dúvidas. Então, quando for 7h35 exatamente, eu começo aqui no compartilhamento dos conteúdos. Então, fiquem à vontade para compartilhar essa live. Vai ser gratuito, né? Então, isso é outro ponto muito interessante. Então, primeiro, né, a Cápsula se preocupou em criar uma jornada de vendas, onde a gente vai falar principalmente, apesar de a gente vai conversar sobre várias coisas técnicas, né, sobre livro, sobre funil, enfim, mas principalmente sobre mindset. Então, vai ser uma jornada que a gente vai falar sobre mindset e uma jornada gratuita. Então, fiquem à vontade para compartilhar essa live com quem vocês quiserem, né, com quem vocês acharem pertinente e prudente, de entender um pouco mais sobre como eu faço para vender de forma inteligente nessa era digital, né? Como é que eu faço para sair desse modo apagar incêndio para começar a trabalhar na área de vendas de forma mais inteligente. Boa noite, boa noite. Bem, gente, é isso. Acho que o pessoal que foi entrando, vai entrando e vai pegando conteúdo aí no meio do caminho, né? Não vou lesar quem ignora. Então, essa jornada está sendo proposta pela Cápsula B2B e também em parceria com o Sebrae Delas. Para quem não conhece, o Sebrae Delas é um programa para empreendedoras mulheres. Então, foi muito interessante, né, esse convite que surgiu, porque esse tipo de conteúdo, né, como eu falei para vocês, é para pequenos e médios empreendedores, mas principalmente pequenos. Então, a gente vê hoje no mercado muitas mulheres empreendedoras, né, e pequenas empreendedoras que não são acostumadas a estar no ambiente corporativo, né? Então, muitas vezes elas entram, né, a gente entra com alguns tipos de serviços específicos, né, alimento, ou cuidado, ou consertos, roupas e etc. Mas isso já está perdendo um pouco do protagonismo, a gente já está tendo outras mulheres com outros tipos de serviço, mas que ainda assim precisam de um pouco de ajuda nessa parte de estruturação de negócio, né? Então, a ideia desses encontros, né? Essa é a primeira live. A gente vai ter 5 encontros, né? Hoje a gente vai falar, vai ser uma introdução, né, de tudo que a gente vai conversar, vai entrar um pouco mais, né, nos próximos encontros, que vai ser hoje, como eu faço para vender mais, né? É o ponto principal. No dia 22 a gente vai falar sobre o produto, então vocês podem pensar no produto, como serviço, enfim. Mas o foco vai ser o que vocês vendem, né? Qual é o tipo de entrega de vocês. No dia 24 a gente vai falar sobre o mercado, né? Então, entender análise de corrente, quais são os diferenciais de vocês, etc. No dia 29 a gente vai falar sobre canais de vendas e no dia 31, para fechar,
a gente vai falar sobre modelo de negócio. E nesse encontro, a gente vai construir junto um canvas de negócio. Então, para quem não sabe, o Canvas é uma ferramenta, né, que ajuda a gente a estruturar o plano de negócio da empresa da gente, né, de uma forma muito mais rápida e inteligente, fazendo com que a gente consiga fechar lacunas que estão abertas e que a gente nem tinha reparado ainda, né? E às vezes é um start que faltava para que a gente possa vender mais. Então, enfim, essa última live vai ser bem interessante. E eu espero que a gente, quem está aqui na primeira, continue na segunda até a última. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito a ganhar com esse tipo de conteúdo, né? Que vai ficar aqui disponível no YouTube de forma gratuita para vocês. Então, hoje, a gente está no módulo 1, né, no encontro 1, então a gente vai falar exatamente sobre como eu faço para vender mais. Então, a gente vai falar sobre a importância de um planejamento estratégico, né, a transformação da área de vendas, o conceito de growth, o funil de vendas, alguns cases e essa montagem de estratégia, né, de fato, como é que eu faço para vender mais. Então, nos próximos encontros, como eu falei, né, em produto, a gente vai falar sobre o alinhamento com o objetivo e a missão da empresa, experiência de usuário. No mercado, a gente vai falar sobre as análises de concorrentes, diferenciais. Nos canais de vendas, definição do perfil de cliente ideal, abordagem comercial, nicho. E modelo de negócio, a gente vai falar sobre acompanhamento dos dados, OKR Canvas e o Business Model Canvas, que é esse framework, né, essa ferramenta, essa solução que já existe, mas que o Sebrae também deu uma repaginada, trouxe um ponto de vista deles, e eu vou aqui compartilhar e preencher com vocês. Então, vou conversar um pouco sobre mim, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Salles, Mariana Sales de Vendas, e eu comecei a minha carreira, né, eu era uma estudante de psicologia, e eu comecei a minha carreira fazendo recrutamento e seleção para média e alta gerência. Então, eu considero que é óbvio que eu tive outras experiências no mercado, né, principalmente trabalhando com a minha mãe, mas eu digo experiência no mercado de trabalho como estagiária na faculdade que eu fazia, né? Então, eu digo que eu comecei com o pé direito, porque a Michael Page é uma multinacional inglesa, então trabalhar, ter essa experiência numa multinacional, para mim, foi muito importante e, querendo ou não, foi um direcionador para a minha carreira, porque foi lá que eu conheci pessoas e tive um entendimento que, óbvio que ele foi se aprimorando nesse entendimento, mas teve início lá. Então, todo insight que eu tenho, todo direcionamento que eu tomo, eu sempre volto lá para Michael e para as pessoas que eu conheci e para as experiências que eu tive. Então, eu fiz psicologia, né? Lá, entrevistava, né? Profissionais de média e alta gerência, o que me dava uma experiência absurda, o que me deu uma experiência absurda, porque imagina eu, estagiária, entrevistando pessoas já com 5, 6, 7, 10, 15 anos de mercado. Então, eu aprendi muito com isso. Então, de lá da Michael, eu fui para a Anshan, então eu fui analista de aquisição da Anshan. Eu trabalhei diretamente na área de vendas, então aí foi meu primeiro contato com vendas. Depois da Anshan, eu fui ser consultora de novos negócios na OnCase. Foi aí onde eu comecei a entender e conhecer o cliente de tecnologia. Então, foi também outra experiência incrível, porque dentro das áreas da tecnologia, trabalhar com Big Data e Analytics é bem complicado. Então, a minha primeira experiência já foi com um tipo de solução bem complexa. Então, foi difícil, óbvio, mas foi bem interessante, porque também me deu essa visão um pouco mais ampla, um pouco mais holística da área digital, né? Da área de tecnologia. Então, ser consultora de novos negócios lá, né? Trabalhar com vendas, me fez conhecer a área de vendas como eu conheço hoje, né? Com SDR, com pré-vendas, vendas técnicas. Então, eu comecei a entender que venda tradicional era diferente de venda complexa, né? Então, foi muito interessante também sair da Anshan, onde eu tive a minha primeira experiência de vendas com a venda tradicional, e ir para um case que eu fui trabalhar com venda complexa e vi que eram dois mundos completamente diferentes.
Então, lá na OnCase, eu conheci o meu sócio, né? E lá a gente abriu a minha primeira startup, que foi a Filtro 1. Então, foi uma startup de vendas. Então, a gente fazia venda de inside sales de forma terceirizada. Então, basicamente, a gente vendia reunião agendada para as empresas. Então, a gente tinha um time interno de inside sales, onde a gente trabalhava com tanto com metodologias agile, quanto com ferramentas software, né, de sales engagement, CRM, banco de dados, enfim, diversos tipos de tecnologia, mas para o nosso cliente a gente entregava a reunião agendada. Então, todo o processo de prospecção, qualificação, tudo isso, que era a parte mais difícil do negócio, a gente fazia internamente. Então, foram 2 anos onde eu aprendi muito sobre inside sales, eu aprendi muito sobre como é ter uma empresa, fazer todo o papel, né? Como, estou conversando com empreendedores aqui, então a gente faz de tudo, desde a área de vendas, de fato, né? Vender a nossa solução para ter cliente, como também a área financeira, a gestão de pessoas, todo tipo de novidade, né? Que a empresa se propunha a entregar para o cliente. Então, enfim, a gente chegou a ter até 7 colaboradores, então, para uma startup, a gente até que cresceu bastante. A gente foi incubado no Porto Digital, lá a gente ficou bem conhecido, porque é bem difícil alguém falar sobre a área de vendas, né? Geralmente, quando a gente fala de startup, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em software, um IoT, robô, inteligência artificial, enfim, a gente vai muito longe, a gente pensa pouco em soluções, né, que resolvem problemas reais. Mas, enfim, teve a pandemia, depois a gente entendeu que se a gente não desenvolvesse um software dali, continuar como um serviço não ia ser interessante para ninguém. Então, eu preferi descontinuar, né, a startup e aceitei novos desafios na minha carreira, né, até para crescer enquanto profissional. Então, eu fui gerente de inovação na ADEP, né, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Fui gestora de novos negócios também da Creative Pack, que é uma startup de inovação. E hoje, né, eu brinco que eu precisei passar por essas experiências para criar a Filtro 1 2.0, né, que é a cápsula B2B. Então, eu voltei com essa solução de vendas, né, o que a gente já fazia lá desde a Filtro 1, sendo que ao invés de atuar como um braço comercial, que era exatamente o que a gente fazia, agora a gente atua como um cérebro. Então, eu precisei passar por essas experiências, né, de inovação, de pensar em estratégia, de trabalhar com inteligência para repassar isso para as empresas com que eu trabalho hoje. Então, todas as nossas soluções, né, elas visam não só entregar, fazer com que os clientes faturem mais, né, vendam seus produtos ou serviços, mas façam isso de forma inteligente, né, que eles façam isso com estratégia. E isso aqui foram alguns cursos que eu fiz no decorrer da minha carreira. Então, apesar de ter feito psicologia, isso me dá uma base absurda, porque eu estudei sobre pessoas, né? Então, quando a gente pensa na tecnologia e a gente pensa numa solução desenvolvida para o cliente, para o usuário, isso também é pessoas. Então, eu uso muito do que aprendi na área de psicologia, mas, enfim, eu precisei estudar sobre várias outras coisas, né? Futurismo, por exemplo, inside sales, sales engagement. Então, eu estudei também muito na DNA de vendas, Murilo Gun com reaprendizagem criativa. Então, enfim, quando a gente abre para o leque de inovação, a gente tem muitas possibilidades de estudar sobre futuro, né? Sobre futuro, sobre pessoas, sobre tendências, sobre o que é que essas pessoas querem agora, esses novos consumidores, né? A forma que eles pensam. Então, isso abre um leque de possibilidade do que a gente estudar. Então, hoje estou fazendo também o curso de gestão de projetos de TI na FIAP, que vai me dar também e está me dando essa nova bagagem, né, para crescer ainda mais quando eu pensar em solução para esses meus clientes, para esses usuários. Mas beleza, né? Já sei aí que tu pode falar sobre isso, né? Mas vamos falar sobre o que a gente veio falar. Como é que eu faço para vender mais?
Então, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Manda uma mensagem no chat só para me confirmar se tá tudo bem. Bem, quando a gente começa a falar sobre como é que eu faço para vender mais, o primeiro assunto que eu posso falar para vocês é planejamento estratégico, com um olhar em negócio. Então, é óbvio que o planejamento estratégico, ele permeia várias áreas da empresa, né? Gestão de pessoas, financeiro. Tem muita gente que quando pensa em planejamento estratégico, exatamente, pensa logo, então eu quero faturar o dobro do que eu faturei esse ano. E não necessariamente sobre faturamento, né? É também, mas não só sobre isso. Então, principalmente, né, o planejamento estratégico é importante para que a gente possa alinhar os objetivos estratégicos com ações práticas. Então, é muito importante quando uma empresa, né, se empenha para desenvolver um planejamento estratégico e que ele seja robusto e bem estruturado, ele consegue também traçar metas claras e identificar os caminhos para atingi-las, né? E isso é bom para a empresa e é bom para quem trabalha na empresa, né? Ter todos esses objetivos claros. Por quê? Porque essas pessoas que estão trabalhando na empresa, elas precisam saber se o propósito da empresa também está alinhado com o propósito delas, né? De quem elas são como pessoa e como profissional. Então, quando todo mundo na organização compreende os valores fundamentais, né, a visão de futuro e os objetivos de longo prazo da empresa, se torna até mais fácil direcionar as energias para o que realmente importa. Então, tem muita empresa tradicional que a gente percebe que parece que os setores brigam entre si, né? Eles estão competindo entre si ao invés de estar todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo. Então, ter objetivos claros sobre, enfim, a empresa em si, né? Onde é que a empresa quer chegar, quais são os ganhos que ela quer ter naquele ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. É importante para que as pessoas direcionem definitivamente as energias para o lugar certo, né? Então, quando as pessoas elas compreendem como é que o seu trabalho contribui diretamente para os objetivos da empresa, elas se sentem até mais motivadas e conectadas com o propósito organizacional. Então, eu queria frisar aqui nessa etapa que o propósito ele é muito importante para a empresa. Então, seja para a empresa saber para onde ela quer ir, né? Pô, se eu tenho um propósito, o propósito da minha empresa pode ser vários. Desde me tornar um unicórnio, né? Tipo, eu quero faturar bilhões. Ou eu quero mudar a realidade do planeta, eu quero diminuir a desigualdade que existe no mundo. O objetivo, o propósito da empresa pode ser vários. Mas é importante ter isso muito claro, não só para a empresa ter os objetivos e as metas claras, né, de onde ela quer chegar, mas também para as pessoas que estão lá trabalhando também saberem e também estarem alinhadas com isso. Então, segundo um estudo feito pela Deloitte, as empresas que têm um propósito bem definido, 30% delas têm mais inovação e 40% delas têm mais retenção de funcionários. Então, enfim, pelos motivos óbvios que eu acabei de explicar, né? Então, se ela tem um propósito claro para as pessoas, fica mais claro de saber se é ali onde elas querem continuar. E a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu consigo criar e testar e validar várias possibilidades. Então, por isso que a inovação acaba sendo uma possibilidade muito maior dentro dessas empresas. E falando sobre satisfação no trabalho, 24% das empresas que não têm o propósito bem definido, as pessoas não são satisfeitas, concorrendo com 76% das empresas que têm o propósito bem definido e as pessoas são satisfeitas. Então, isso é só um validador para as informações que eu trouxe anteriormente, né? Já uma pesquisa feita pela Cone Communication revelou que 76% dos consumidores afirmam que evitam comprar produtos de empresas se descobrissem que ela apoia questões opostas às suas crenças. Então, imagina que você tem um propósito bem definido e muito claro da sua empresa, é bom não só para o teu cliente interno, ou seja, teus funcionários, como também para o teu cliente externo, é de fato o teu cliente, o teu consumidor. Então, um caso muito claro sobre isso, né, e famoso aqui, é a Natura. Então, a Natura ela tem como um propósito principal a busca pela sustentabilidade e a conexão com a natureza.
E a missão dela envolve promover o bem-estar em relação harmoniosa com o meio ambiente. Então, é uma empresa de beleza, né? Mas que fala muito, troca muito com as questões de sustentabilidade e da natureza. E isso faz com que a Natura também cresça bastante, né? Os consumidores que compram da Natura compram não só um sabonete, um shampoo, um condicionador. Eles compram porque o propósito daquela empresa faz também, tem muito a ver com o propósito delas quanto pessoa, com o que ela acredita, né? Mas beleza, Mariana, ter esse planejamento estratégico, ter o propósito, ter tudo muito bem definido é importante. Mas vamos falar sobre vendas de fato, né? Como é que começou essa transformação na área de vendas? Então, eu trouxe um cronograma aqui para vocês de evolução e de desenvolvimento dessa área de vendas. Então, de 2005 a 2010, né, a gente está falando de quase 20 anos atrás, a gente começou a ouvir falar sobre digitalização e e-commerce emergente. Então, a gente viu aí o surgimento de plataformas como Amazon, eBay, Alibaba e o crescimento inicial de estratégia de marketing digital. A gente estava começando a ouvir sobre marketing digital e alguma coisa que eu não sei o que é, né, naquela época, e publicidade online. Então, a gente via muita questão de publicidade online, com banner em blogs, a gente viu muito essa questão do blog, né, crescendo além do e-commerce. E introdução de ferramentas básicas de análise de dados para entender o comportamento do consumidor online. Então, a gente tinha ali aqueles dados de quantos visitantes tinha no site, quantos visitantes tinha no blog, e estava todo mundo tentando entender como é que eu consigo fazer dinheiro com isso. Então, lá atrás, né, tipo, meados de 2002, 2005, por isso que eu estou falando um recorte de 20 anos atrás, o nosso modelo de vendas era um modelo antigo, então tinha alguns problemas estruturais nele. Ele levava pouco em consideração as necessidades do cliente e era muito direto. Ou seja, os vendedores eles realizavam a venda do início ao fim, né, do processo, então não era estruturado. Então o vendedor ele tinha que fazer a prospecção daquele possível cliente, né, que a gente chama hoje de lead. Ele tinha que fazer a qualificação, então ele ligava, ele entendia se a pessoa queria receber ele lá na empresa, ele chegava lá, ele não se preocupava muito em entender a dor do cliente, ele queria vender o produto dele, né? E, enfim, os vendedores, eles faziam essa prospecção, eles tinham uma pressão muito forte por fechar essa venda, né? Então, um dos personagens muito emblemáticos que a gente tem nesse tipo de conceito de vendas é o Lobo do Wall Street, né? Então a gente via lá aquele vendedor que era persuasivo, o que era bom de lábia e etc. E assim, mete a todo custo. Não que hoje não seja assim, né? A gente tem, a área de vendas é uma área ainda muito agressiva, porque a gente trabalha com dados e contra dados não há argumentos, mas para chegar nessas metas, hoje existe um esforço muito mais inteligente do que fazer uma lista no Excel, sair ligando adoidado e ir-se embora e ver quem é que fecha. E a mensuração era muito focada na quantidade de atividade realizada, independente de qual atividade fosse essa, né? Se fosse ligação, mensagem por e-mail, enfim, não tinha muito esse direcionamento, né? Então, quando a gente tem um recorte aí dos Estados Unidos, isso eu estou falando da realidade Brasil, né? Então, quando a gente vai lá para os Estados Unidos, em 2002, a gente tem uma figura que se chama Aaron Ross, que ele assumiu um cargo de diretor de vendas corporativas em uma das maiores empresas de CRM do mundo, que é a Salesforce. Então, veja, Aaron Ross era um engenheiro, foi convidado para ser diretor de vendas de uma empresa, de um software, que era o CRM, que nem era tão utilizado assim. Mas já existia lá nos Estados Unidos, que é um mercado de tecnologia que está muito à frente do nosso. Mas por ser uma empresa muito à frente do seu tempo, sofria também com a questão das vendas, né? Porque quem tem startup, quem tem empresa de tecnologia, empresas que estão além, né? Tem soluções que são além do seu mercado atual, sofre um pouco para educar o mercado. Daqui que o mercado vai entender que essa solução é interessante, você já queimou muito dinheiro, né? Tem uma empresa ali para sustentar.
Então, enfim, contrataram o Aaron Ross, né, que era um engenheiro, para ver se dava jeito, porque a Salesforce não estava indo bem. E foi lá que ele construiu uma pequena equipe de prospecção outbound, foi a primeira vez que estava sendo falado sobre isso, para testar uma nova abordagem de vendas. E aí a estratégia dele deu tão certo que a empresa saltou de um faturamento de 5 milhões para 100 milhões de dólares em apenas alguns anos. Então, beleza, isso era o cenário de 2005 a 2010. Quando a gente passa para o cenário de 2010 para 2015, né? Então, um pouco mais na frente, a gente vê aí a ascensão das redes sociais e do marketing de conteúdo. Então, teve a expansão do uso de redes sociais para fins comerciais. Então, o início do Orkut, Facebook, Twitter, Instagram, e o surgimento de marketing de conteúdo como uma estratégia-chave para engajar o cliente e o início da personalização de experiência de compra com base em dados e comportamento. Então, quando a gente volta lá para a história, né, do Aaron Ross, em 2005, em 2002, ele teve esse insight, né, essa criação do time de outbound, mas aí ele viu que deu certo e etc e tal, se juntou com Mary Lou Tyler para criar o livro Receita Previsível, que só foi lançado em 2011. Então, imagina, quando o livro foi lançado, já tem quase 10 anos depois da metodologia que ele tinha criado. E o livro só foi chegar aqui no Brasil em 2016. Então, enfim, o livro Receita Previsível é inovador. Até hoje tem gente que acha super interessante, apesar de novo, ele ter sido criado lá em 2002, lançado em 2011 e aqui no Brasil em 2016. Hoje, 2024, ainda tem gente que acha incrível o que o Receita Previsível pode mostrar para vocês. Então, fica aí como dica também. Eu trouxe aqui o livro em imagem para todo mundo conseguir ter acesso, né? Então, é um sistema que é baseado em alguns pilares, né? O Receita Previsível. Então, a especialização do time é um ponto que ele bate muito. Então, o vendedor parou de ser aquela pessoa que faz tudo, né? Desde o início da prospecção até, às vezes, a emissão do boleto para pagar. Então, existe pessoa para cada etapa do processo. Existiu agora, né, o Cold Call 2.0, então a gente trabalha com prospecção ativa também pelo telefone, mas não é feito telemarketing, não é venda empurrada, por isso que ele chama do Cold Call 2.0. Ele foca na qualidade dos leads, né, ele não sai ligando para todo mundo. Então, se existe uma pessoa para trabalhar e fazer essas listas, então essas listas vão ser com o perfil de cliente ideal daquele meu cliente, daquela empresa. Não vai ser com todo mundo, né? Existe uma utilização inteligente da tecnologia e uma abordagem consultiva e relacional. Então, ele começou a trazer tudo isso para a área de vendas, que era uma coisa que não tinha. Então, eu estava até recentemente conversando com um amigo sobre isso, que quando a gente fala sobre cursos de vendas, sobre, enfim, jornadas de vendas, a gente vê pouco pessoas especialistas nessa área, porque geralmente quem vai para a área de vendas são pessoas que ainda não sabem o que é que querem fazer e são boas de comunicação e aí vai vender, vai experimentar. Mas elas sabem pouco sobre o processo, elas sabem pouco sobre a especialização de cada etapa. Então, enfim, o Receita Previsível acabou sendo essa bíblia aí para os vendedores saírem do modo lobo do Wall Street para, de fato, trabalhar vendas como uma área, uma ciência, né? Tipo, vendas como ciência é muito o que Lúcia, da DNA de Vendas, fala. Então, pô, eu não vou... Um vendedor que ele não sabe se vai bater ou não a meta no meio do mês, ele é muito irresponsável, porque se ele for um bom vendedor, se ele estiver fazendo bem a gestão do processo dele, o acompanhamento do processo dele, ele não vai ter surpresa na última semana do mês em saber que ele não ia bater a meta, ele já sabia disso. Então, tudo isso quem trouxe foi o Aaron Ross com Receita Previsível, né?
E aí, beleza, tá todo mundo encantado com receita previsível aí entre 2011 e 2016, mas em 2010, o Sean Ellis criou o termo Growth Hacker em um post publicado no blog dele, lá em 2010. Então, no artigo, ele define o Growth Hacker como uma pessoa orientada ao crescimento, cujas ações são realizadas de acordo com seu impacto potencial no crescimento escalável do negócio. Então, beleza, a gente tem aí o receita previsível muito nessa parte de engenharia de vendas, de você estruturar o processo de vendas, mas a gente começa a ter também um outro olhar sobre inovação misturada com vendas. Então, existe, óbvio, uma forma de se fazer as coisas, né? O outbound é utilizado até hoje, porém, para além do outbound, a gente também fala sobre estratégias de crescimento com baixo custo e de forma acelerada, que é aí onde o Growth Hack entra e é aí onde eu vou adentrar um pouco mais com vocês. Então, trazendo um pouco mais recente esse recorte, né, de 2015 para 2020, ou seja, um período um pouco pré e um pouco pós-pandemia, a gente vê a transformação digital muito acelerada e o crescimento do Growth Hack. Então, a pandemia impulsionou bastante a transformação digital, forçando as empresas a se adaptarem rapidamente. E esse crescente foco e estratégia de growth hack para um crescimento rápido e eficiente. Então, por mais que a gente tenha agora, né, processos para vender, eu preciso também testar, né? Testar os canais, que agora eu falo sobre vários canais de vendas. Testar o perfil de cliente, testar, são muitas coisas para testar, além de executar o funil, né? O processo como ele tem que ser feito. Então, a maior ênfase na integração de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, IoT, para impulsionar essas vendas. Então, existe aí um aumento da importância da experiência do cliente e da personalização para essa fidelização. Então, se por um lado a gente começa a crescer na questão da tecnologia, né? Então, hoje não adianta só você ter uma loja. Você precisa ter uma loja, você precisa ter uma conta no Instagram, você tem que ter um site, ou seja, isso é o modelo omnichannel, né? Múltiplos canais. Você também, a experiência do cliente está cada vez mais personalizada. Então, o cliente, por mais que ser atendido por um robô é mais eficiente para a empresa, para o cliente ele não gosta dessa percepção de que ele está sendo atendido por um robô. Então, a empresa tem que fazer com que o robô trabalhe de uma forma personalizada, dependendo da resposta que o cliente vai dar. Então, assim, é todo esse traquejo que as empresas precisam ter para poder vender hoje. Então, o livro Hacking Growth trouxe aí, foi o livro lançado por Sean Ellis, né, em 2017. Foi ele junto com o Morgan Brown, e o livro explora exatamente, veja, foi um termo que ele começou a trabalhar em 2010, mas o livro dele só foi lançado em 2017. Igual lá com o Aaron Ross, que ele começou a trabalhar em 2002, mas o livro só foi lançado em 2011. Então, geralmente acontece isso, né? E aqui está de novo a imagem do livro para vocês pegarem como referência. Acontece muito isso dos escritores desses livros, eles precisam validar a metodologia que eles estão criando, e aí depois de tudo certinho, né, tudo redondo, eles lançam esse livro para que aquela metodologia crie escala, né, ganhe a massa. Então, só em 2017 esse livro foi lançado e ele explora justamente essas estratégias e táticas utilizadas para que as empresas cresçam rápido, né? E impulsionem essas vendas, né? Visando esses múltiplos canais digitais que hoje são necessários para que a gente possa vender mais. Então, para terminar a nossa linha do tempo, né, da evolução das vendas, no pós-Covid-19 e com a transformação digital acelerada, a gente percebeu que o futuro das vendas está em constante evolução, né, devido a esse avanço tecnológico e as mudanças no comportamento dos consumidores. Então, algumas tendências para os próximos anos, né, e eu estou falando aqui para depois de 2024, incluem inteligência artificial, a automatização da experiência do cliente, né, que a gente escuta falar hoje sobre
Customer Experience, então CX, né? A venda omnichannel, né? Omnicanal, então essas diversas possibilidades de atender o nosso cliente, as vendas sociais e a influência digital. Então a gente tem visto bastante essa questão das vendas atrelada a um influenciador. Então o foco já foram grandes influenciadores, depois entenderam que os micro-influenciadores às vezes vendem até melhor. Então isso é muito interessante, a gente está experimentando. E por isso que o Growth Hack é importante, porque lançam-se tendências, mas nem toda tendência é importante para o meu negócio. Eu preciso entender, primeiro, quem é o meu perfil de cliente ideal, para saber qual tipo de tendência cabe para o meu cliente. Qual o tipo de canal que o meu cliente está. Ele gosta de ser influenciado por um influenciador que tem 54 milhões de seguidores, ou ele se sente mais confiante com um influenciador de 10 mil seguidores, mas que ele confia naquilo ali porque mora na rua dele e ele sabe que aquilo que ele está falando é verdade. Então, assim, existem diversas possibilidades, né, e tendências, mas o principal é você entender quem é o seu perfil de cliente ideal para saber quais dessas tendências vão ser mais aderentes para o seu negócio. Então, para terminar aqui as tendências, a gente também fala sobre venda baseada em assinatura e modelos de negócios flexíveis. Então, a gente falou sobre a importância do planejamento estratégico, né, com olhar nos negócios, né, definir o meu propósito, definir metas e objetivos. Eu falei sobre essa linha do tempo da área de vendas, né, como evoluiu o setor de vendas, desde lá do lobo do Wall Street, manipulador e conversador barato, até a gente ter uma área de vendas de fato estruturada, né, e até onde a gente chega hoje, que é o Growth Hack, que é essa parte mais estratégica. De novo, não é que não se usa o que Aaron Ross criou lá em Receita Previsível. Não é que não serve. Não, serve, a gente usa. Só que, para além dessa execução, a gente também hoje pensa muito na estratégia, em testar essas estratégias para ver o que é que está dando certo e o que é que não está dando, para a gente gastar cada vez mais rápido essas possibilidades que não dão certo para ir logo para o que dá certo. Então, crescer de forma rápida e de forma enxuta, né? Com pouco dinheiro, pouco recurso. Então, o grande potencial do Growth Hack não é uma metodologia ou um time de especialista, e sim uma forma de pensar. Então, eu gosto muito, isso eu não vi em canto nenhum, mas eu gosto muito de trazer esse conceito de Growth Hack, que é muito uma área de vendas misturada com inovação. Então, a gente vê muito sobre inovação e produto no conceito de Growth Hack, mas visando muito a questão das vendas. Então, o objetivo das estratégias de Growth Hack geralmente é adquirir o maior número possível de usuário ou cliente gastando o mínimo possível. Então, isso é o sonho, né? Para o empreendedor, para o micro e pequeno empreendedor, principalmente para quem é esse empreendedor do eu keep, né? Que sou eu que faço tudo, eu que tenho que correr atrás de tudo. Então, adquirir o maior número de usuário gastando o mínimo possível é um sonho, né? Então, escrevam aí no chat se isso não é um sonho para vocês e se não é, qual é o sonho, então. Então, os profissionais dessa área são chamados de Growth Hackers e também são conhecidos como profissionais de marketing de crescimento. Mas esses Growth Hackers não são simplesmente profissionais de marketing, né? Qualquer pessoa envolvida em produto ou serviço, incluindo gerentes de produto, e aí quem tem muito mais similaridade com esse conceito de produto é muito quem é da área de tecnologia. Então, muita gente que trabalha com produto trabalha muito com o funil de Growth Hack ou com conceitos de Growth Hack, porque é isso, é testa rápido para errar rápido e acertar rápido também. Então, qualquer pessoa envolvida em um produto ou serviço, incluindo gerentes de produto e engenheiros, podem ser um Growth Hack. Então, o Growth Hack, eles são estratégias criadas a partir de dados, hipóteses, testes e avaliações empíricas, ou seja, que a gente pode experimentar. Ele também combina habilidades de análise de dados, marketing e tecnologia para poder identificar as necessidades e gargalos da empresa, criar uma hipótese de solução, executar experimentos e avaliar resultados. Então, é o que eu falei, né? É testar rápido
para errar rápido e acertar rápido. Então, o crescimento acelerado proposto é pautado também pela sustentabilidade do negócio e no uso mínimo de recursos. Por essas razões, é uma mentalidade muito comum em ambientes de startups e que precisam crescer rápido e possuem poucos recursos. Então, para quem conhece pouco, né, esse conceito de startup, que até 2019 eu também não conhecia, são pequenas empresas, né, mas que trabalham muito com incerteza, né, com geralmente soluções inovadoras, né, soluções que se destacam no mercado por serem soluções novas, mas que a gente chama de soluções disruptivas, e que muitas vezes são também escaláveis. Então, eu criei aqui uma solução que ela é disruptiva, ou seja, ela é super inovadora, e que eu também consigo solucionar problema de várias empresas com essa solução aqui. Então, isso se chama escalável. Então, se eu sou uma solução disruptiva e escalável, eu me considero e sou conceituada como startup. E, geralmente, as startups são pequenas, são enxutas, têm pouquíssimas pessoas, e é aquele conceito de criar empresa na garagem de casa, né? Como nasceu a Apple, como nasceu a Microsoft, como nasceu, enfim, várias dessas grandes empresas que a gente não considera mais startups, mas cresceram nesse lugar. Essa rapidez, eu estou olhando aqui o chat, essa rapidez é importante para as pequenas empresas, exatamente. Por isso que eu fiz questão de trazer esse conceito do Growth Hack, porque é exatamente as pequenas empresas que precisam, né, testar e validar essas coisas logo, porque o recurso é pouco, né? Geralmente as pequenas empresas têm uma limitação aí de grana mesmo, de budget. Então, precisa errar logo para acertar logo também. Então, como é que se dá essa transformação do funil de vendas, né? Então, em primeiro lugar, cria um produto e teste para ter certeza de que as pessoas querem ele e estão dispostas a pagar por ele. Então, o que a gente mais vê são empresas com soluções que não resolvem problema nenhum. Muitas vezes o empreendedor quer criar aquela empresa porque ele acha que é pertinente, mas ele nem conhece do mercado, ele nem sabe se de fato aquilo ali resolve o problema de alguém. E quando resolve, é um problema específico de uma pessoa. Ele não testou se aquilo ali, ou ele não se aprofundou, porque às vezes, de fato, a nossa solução nasce para solucionar um problema de uma empresa. Mas aí a gente consegue ver, testando e experimentando, que se eu mudar um pouquinho aqui a solução, eu consigo sanar o problema de 10 empresas. E se eu melhorar ainda mais, 50. E aí vai crescer, né? Então, isso vai ajudar ele a coletar dados para que ele entenda as suas principais personas, né, de comprador e possa direcionar as táticas de marketing e crescimento de acordo com as características de cada um. Então, atualizar o seu produto em intervalos regulares e continuar recebendo feedback dos clientes é muito importante. Então, é o que eu disse, né? Às vezes, o problema, né, a solução, nasce solucionando um problema de uma empresa. Mas se ele está atualizando o produto dele e ouvindo feedback e melhora e muda aquilo ali, ele já consegue solucionar o problema de várias outras empresas. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, né, olhando para dentro de casa, olhando para a solução dele, ele também está vendendo, né, comercializando o produto dele para promover o crescimento contínuo. Então não adianta também ele se especializar em solucionar o problema da empresa X. Né? Ele vai ficar perfeito para solucionar aquele problema. Aí depois que o cliente disser, ó, tchau, ele não tem mais cliente nenhum. Então é muito importante ele dar atenção para os clientes, mas também estar sempre no mercado para impulsionar o produto dele para outros tipos de cliente, né? Outro tipo de comprador. E fazer testes A/B, né? É uma técnica muito importante e crucial no Growth Hacking. Então, sempre está testando, sempre está validando. Então, vender não é um jogo de convencimento, e sim de qualificação. Eu estava vendo um podcast que ele estava falando que se você perder muito tempo tentando convencer a pessoa de comprar o seu produto, talvez ele não seja o seu perfil de cliente. Porque você não convence ninguém a solucionar um problema que ele tem. Pô,
Se ele tá com um problema e você tem a solução daquele problema, essa conversa tem que ser rápida, sabe? Não é para você estar convencendo, você tem que qualificar quem é o seu cliente ou não. A verdade é essa. Então, a pergunta que vocês têm que se fazer é: qual a dor sua solução resolve? Porque muito mais do que vender a sua empresa, e eu ouvi isso também, né? Pô, se um cliente ele tá ali e escuta sobre a tua empresa, escuta o que é que tua empresa faz, qual é o teu diferencial e tudo isso, é porque ele é uma pessoa massa. Mas ele não quer saber disso, ele quer saber se a tua empresa soluciona o problema dele. Então é muito mais inteligente e interessante você, enquanto vendedor, chegar querendo saber, se interessando no problema do seu cliente. Qual é o problema que ele tem? O quanto esse problema dele está afetando ele. Se ele não solucionar esse problema, o quanto ele vai continuar gastando dinheiro remediando aquele problema dele. Então, você chegar falando que soluciona aquele problema dele é muito mais interessante do que chegar vendendo, abrindo um portfólio de empresa, mostrando quais são os seus produtos e mostrando qual é o seu diferencial no mercado, sabe? Então, o antigo funil de vendas, né, que a gente via como um funil mesmo, né, vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. Então, o antigo funil de vendas, ele passou a ser visto como uma ampulheta, né, que é essa segunda imagem aqui, indicando novos negócios de recorrência. Então, eu não quero mais cliente pontual, eu não quero que um cliente chegue, pague e vá embora. Eu quero que esse cliente continue. E se eu não tiver um produto recorrente, como é que eu faço para esse cliente continuar sendo meu cliente, né? Como é que eu faço para vender outros produtos que eu tenho na minha carteira aqui de produtos e ele possa consumir? Então, você vender outros produtos para o seu cliente é muito mais barato do que adquirir novos clientes. Então, o próximo passo é transformar a sua máquina de clientes em fluxo. Então, por isso que é chamado de cliente do funil ampulheta, né? Porque agora o cliente entra e ele volta. Ninguém quer mais o funil antigo. A gente quer o cliente indo e voltando e consumindo sempre desse produto. Então, trazendo com um pouco mais de clareza aqui, a gente tem aí no início desse funil ampulheta. Funil ampulheta é engraçado, né? Mas, enfim. A gente tem esses visitantes e possíveis leads aí no topo desse funil. Depois, a gente transforma esses leads ou visitantes em oportunidades e, a partir de oportunidades, a gente transforma eles em clientes. Depois que a gente transforma ele em clientes, como é que a gente faz para reter eles aqui, né? Foi o que eu falei. Eu não quero mais que ele me pague e vá embora. Eu quero que ele fique. Então, como é que eu faço para reter ele? Como é que eu faço para fazer uma nova compra? E dessa nova compra, como é que eu faço para ele me indicar para outras pessoas? Então, nisso, ele vai sempre fazendo esse fluxo contínuo de entrada e saída do meu funil ampulheta. Então, o funil de growth, especificamente, ele é conhecido como o funil pirata. Por quê, né? Porque quando ele foi criado por Dave McClurry, eu não sei se eu estou falando certo, mas enfim, ele foi chamado de funil pirata porque as primeiras letras formam esse R, né? De aquisição, ativação, retenção, referência e receita. Então, cada uma dessas 5 métricas quantificam um determinado valor para a sua base de dados que ajudam a gente tomar melhores decisões de marketing. Então, no geral, cada um deles, exatamente aqui, eu estou compartilhando essa nova tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Me deem um ok aí. Sim, professora. Eu amo. Então, a gente hoje tem esse novo funil, né? O funil pirata. Então, aquisição. Como é que o usuário conheceu a minha solução? Ativação. Como foi a primeira experiência com ela? Retenção. Ela continua fazendo negócio com você, ou seja, ele está ali ainda na minha base. Receita. Como que eu gero receita? E recomendação, se os meus usuários estão recomendando a minha solução.
Então, eu vou entrar nessa parte de recomendação mais profundamente já já, porque essa parte de recomendação, além de estar aqui no Funil Pirata, ela também está como uma estratégia muito forte utilizada no outbound. O outbound, quando eu falo, é prospecção ativa. Então, para deixar aqui os termos claros, o outbound é toda a prospecção ativa. Então, é toda a estruturação que o Aaron Ross criou lá no Receita Previsível. Então, como é que eu faço para ligar, né, prospectar por e-mail? Como é que eu faço para pegar indicação? Todo esse tipo de convite que eu faço ativamente para o meu cliente. Diferente do inbound marketing, que é o que a gente vê muito pelo marketing, que é criar conteúdo, que é criar vídeo, podcasts, às vezes uma ação na rua, enfim, existem vários tipos de inbound, né? Então, existem até uma grande discussão na área de vendas se esse lead, né, esse possível cliente que vem através do inbound, que é desse marketing mais passivo, se os vendedores devem ou não receber um valor, né, uma comissão por eles, porque o lead, quando vem do inbound, existem outros tipos de incentivo que fizeram ele chegar ali. Não é uma, como é que eu posso dizer? Uma coisa do vendedor, né? Não foi algo que o vendedor foi lá e lutou por aquilo. Já veio mastigado, vamos dizer assim, do marketing. Às vezes é um incentivo de Google AdSense que a gente colocou, às vezes foi um conteúdo criado, às vezes foi um vídeo criado. Então, assim, até que ponto o vendedor deve receber um benefício por essa venda, né? Mas independente se vai ser outbound ou inbound, o que a gente acredita é nesse funil em Y, né? Por isso que tem muitas empresas que trabalham o marketing e a venda de forma junta, de forma integrada. Porque independente de como vai vir esse possível cliente, o importante é que ele passe também por esse tipo de funil, que é o que o Growth Hack traz. Então, trazendo novas perguntas aqui de aquisição. Como conseguir usuários? Então, quando a gente pensa nesse funil pirata, e é por isso que eu trago a questão do growth muito mais numa área estratégica de vendas do que, de fato, execução com inbound marketing ou com outbound marketing, e sim de acompanhamento estratégico mesmo. Tipo, como foi que eu consegui meus usuários? Qual a forma que eles estão vindo? É mais pela internet? É mais pessoalmente? Dentro da internet, é mais pelo site? É mais por e-mail? É mais pelo Instagram? É mais por blog? Enfim, isso tudo a gente precisa validar, precisa testar. Então, ativação. Os usuários, eles conseguem ver a proposta de valor quando usam o produto. Então, geralmente, os clientes que eles continuam, né, e ficam lá, é quando eles conseguem ver essa proposta de valor. Então, quando a minha solução de fato soluciona um problema existente, né? Então, a retenção. Os usuários estão retornando para usar o produto. Então, às vezes, beleza, é uma solução pontual, né? Então, a gente tem aqui pessoas como é que eu posso dizer, espectadores, que eu posso usar esse exemplo, que é a Sete Invernos, que é uma loja de aluguel e compra, né, de roupas de frio. Então, casaco, bota, mala, gorro, todo esse tipo de produto, né, de vestuário, até mala também, para quem vai viajar para o frio. Então, é uma loja de aluguel. Então, massa. Geralmente, quem vai lá está com uma necessidade pontual. Eu vou viajar e eu preciso ir lá, porque eu não quero gastar meu dinheiro comprando um casaco caríssimo se eu posso alugar por um valor mais barato e devolver, né? Isso é, inclusive, sustentável para o meio ambiente. Isso é uma venda pontual. Mas se eu, enquanto vendedora da Sete Invernos, atender bem o meu cliente, atender as necessidades dele, for uma venda agradável, for tudo ok, primeiro que esse cliente, numa próxima possibilidade de venda, de viagem, vai ser onde ele vai, então não é uma venda tão pontual assim. E ele também pode, de novo, me recomendar
para outras pessoas. Então, um primo, um amigo, um conhecido que vai viajar, pô, eu tenho uma loja que é muito massa de aluguel e venda de roupa de frio. Então, por isso que a retenção e a recomendação, eles estão bem juntos, assim. E a receita, né? Então, a gente está conseguindo gerar receita após a entrega de valor para os usuários. Então, aqui eu coloquei um pouco das métricas que a gente consegue ter de cada etapa. Então, na etapa de aquisição, a gente pode ter um acompanhamento de métrica de custo de aquisição de cliente, que é o mais conhecido como CAC. Então, é muito interessante a gente saber o custo de aquisição desse cliente, porque existem iniciativas que a gente toma, né, de investimento, que não vale tanto a pena assim. Vale a pena, né, na hora, eu investi, sei lá, 10 mil e aqui na reforma de uma loja, ou investi 10 mil em Google AdSense, e esse retorno foi de 2 clientes que consumiram R$ 200. Então, talvez esse custo esteja um pouco alto. Então, a gente pode ver um outro tipo de custo de aquisição, de iniciativa, né, de investimento para essa aquisição ser mais rentável para o teu negócio. O número de novos usuários que se inscreveram, né? Então, isso aqui é muito sobre site ou um software que você tenha, mas até se você tiver uma loja física também, entender o número de novos usuários que foram lá na sua loja durante essa semana, durante o mês, é sempre importante vocês estarem acompanhando isso. E também o número total de usuários que visualizaram. E aqui é diretamente, né, se chama page views, então é diretamente para páginas online. Então, não necessariamente um site, um blog, mas o próprio Instagram, ele dá essas métricas, né? De novos usuários, quantas pessoas visitaram essa semana a sua página no Instagram. Então, é muito importante, você que é empreendedor e que seu canal de vendas é o Instagram, existe uma página dentro do Instagram para você colher só esses dados. E é muito importante você estar acompanhando isso. Então, na ativação, né, é importante você entender o número de usuário ativo e mensal, né, do seu produto ou do seu serviço. Então, para você entender o quanto aqueles usuários eles estão, de fato, interagindo com a sua solução, né, se essa ativação está sendo cotidiana ou não, né? Na parte de retenção, as métricas que eu consigo ter é de taxa de rotatividade, que se chama churn rate. Então, como é que está essa taxa, né, de entrada e saída do cliente? Geralmente, eu criei aqui essa minha solução e o cliente pode ficar um ano inteiro com a minha solução. Mas e por que eles, em 2 meses, 3 meses, eles estão saindo? Então, é importante a gente estar acompanhando esse tipo de taxa de rotatividade do nosso cliente, né? E esse return rate, que parece com churn rate, mas é muito mais sobre visitas e logins, que, de novo, é muito mais sobre páginas online, né? Então, em determinado mês ou em determinada semana, eu tive mais entrada de usuário do que em outra. Por quê? Então, metrificar essas variações é muito importante para vocês entenderem muitas vezes o que é que está dando certo. Às vezes é uma iniciativa que deu muito certo, às vezes foi um post que deu muito errado, e aí fez um monte de gente sair da página. Enfim, é importante ter esse acompanhamento na retenção do seu cliente. Na recomendação, é importante sempre vocês estarem promovendo o NPS, que se chama Net Promoter Score, que é justamente aquela pesquisa de satisfação. Então, como é que vocês estão achando? O que é que vocês clientes, estão achando do nosso produto? Né? Tá te entregando bem? Nossa loja tá limpa? Nosso atendimento está sendo rápido? Então, pegar esse tipo de feedback é muito importante, justamente para essa recomendação, né? E o dado, né, a métrica mais clara sobre a recomendação é, de fato, você convidar os amigos para experimentar aquele novo produto. E aí, já na parte de receita, as métricas importantes vocês acompanharem a receita mensal recorrente, que se chama MRR,
a receita anual recorrente e esse faturamento. Então, tendo esses dados, né, essas métricas aqui, sendo acompanhadas, que tem a ver com esse funil pirata, isso aqui dá um acompanhamento muito mais estratégico da área de vendas de vocês do que, de fato, apenas um acompanhamento sobre inbound e outbound, sabe? De fato, execução, né, implementação de ações que vão trazer novas vendas para vocês. Então, voltando aí para a nossa apresentação, eu trouxe, e aí, questão de trazer aqui esse código para vocês escanearem aí o celular de vocês e ouvirem esse podcast, que é do grupo V4. Eu não sei se vocês conhecem, o V4 Company é uma empresa de marketing inbound. Eles são bem fortes, então eu não sei se vocês já viram algum tipo de propaganda deles, já ouviram alguma coisa, mas eles têm um podcast que se chama ROI Hunters. ROI significa o retorno sobre investimento. Então, é um podcast da área de vendas e eles trazem várias figuras interessantíssimas para conversar sobre vários aspectos diferentes da venda. Então, nesse episódio especificamente, eu quis trazer para vocês, porque, além de, óbvio, a gente fazer uma gestão da área de vendas de forma inteligente, o pequeno empreendedor, ele também, muitas vezes, não tem dinheiro, né? Não tem budget para investir em grandes estratégias de marketing, né? Tipo, pô, Mari, se eu tivesse 10 mil, ia ser fácil, porque aí eu ia investir não sei quanto em Google AdSense, ia criar um evento X, ia criar, tipo... As possibilidades são muitas quando você tem dinheiro, né? Mas quando você não tem dinheiro, você precisa trabalhar com o outbound, né? Com a prospecção ativa, com você pegando o telefone e ligando, ou você criando uma lista de possíveis clientes e mandando e-mail para todo mundo. Então, essa mulher, né, que é a Dani Martins, ela é uma especialista em vendas, né? Ela tem isso, né? Todo mundo falou isso no episódio, e ela tem isso no LinkedIn dela. Ela foi reconhecida no topo da Times Square como campeã de vendas de uma empresa que ela trabalhava outbound, né, que era uma empresa de seguros. Então, ela saiu dessa empresa e criou a empresa dela, né? E criou esse método Prime, que é o método de como vender mais. E, basicamente, eu coloquei isso aqui para vocês escanearem. Basicamente, ela trabalha com recomendação. Então, ela disse no episódio, pô, existem diversas estratégias de outbound, né, de prospecção ativa, mas eu virei a vendedora top da Times Square por recomendação. Porque se eu estou falando com um possível cliente e estou ali, engajada, né, na venda e tal, e ele, antes de você comprar a solução de qualquer empresa, a pessoa, né, o cliente, compra o vendedor. Então, por isso que o vendedor tem que ter uma boa comunicação. Por isso que ele tem que ser empático. Por isso que ele tem que ouvir mais do que falar. Porque aquele cliente está ali criando uma conexão com ele, com o vendedor. Então, se eu estou lá na conversa com ele, já disse que vou solucionar o problema dele, está tudo certo. Eu chego e digo, ó, me diz aí 3 possíveis amigos teus, colegas teus, que vai fazer sentido essa solução para eles. Na hora, ele dá. Se eu tenho 10 possíveis clientes que eu faço isso e cada um me indica 3, cada um me indica 5, eu já tenho umas 30 novas possibilidades de ligar e ter esse... Então, assim, por mais que seja uma cold call, né, uma ligação fria, não é uma ligação tão fria assim, porque primeiro eu já sei mais ou menos que aquela pessoa daquela empresa pode ter uma possibilidade de necessidade do meu problema, já que aquele cara me indicou. E, além do mais, eu já tenho esse rapport, né? Essa conexão de, quem me deu o teu contato foi fulaninho de tal, que muitas vezes é o amigo da pessoa. E a pessoa, tá, fulaninho. Tá, então me diz. Então, já é meio caminho andado daquela pessoa te ouvir, não é uma ligação 100% fria. Então, isso me deixou, assim, apesar de eu trabalhar com vendas, né, há muito tempo, e com outbound, e com inbound, e com estruturação de vendas, eu nunca tinha ouvido de forma tão clara
uma pessoa com um exemplo tão claro de ter sido líder de vendas e criou um método próprio de vendas com base em recomendação. E é muito óbvio. Ela disse, veja, é muito chato isso, esse trabalho, né? De ter que estar ligando e ter que estar vendendo. Mas, primeiro que quando você vira adulto, você percebe que você precisa comer verdura, né? Para ser saudável, ou precisa comer fruta para ser saudável. E se você é seu trabalho ser vendedor e você sabe que aquele caminho matematicamente faz com que eu bata as metas e ganhe meu salário e é um variável no final do mês, eu gostando ou não, vai ser o caminho que eu vou seguir. E foi assim que ela se tornou líder de vendas. Então, achei ela muito interessante, uma pessoa muito legal de ouvir. É um episódio mais ou menos 1 hora que passa voando, porque realmente ela traz coisas que, tipo assim, não é novidade para ninguém. Não é assim, nossa, que coisa super inovadora. Só que ela traz uma fórmula clara e de que dá certo, sabe? Então, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha treinando o time de vendas, eu acho que é uma boa dica, né? Então, eu já trouxe aí 2 livros e um podcast para vocês. Eu espero que vocês leiam, escutem e, enfim, me marquem, lembrem de mim aí quando forem experimentar todos esses conteúdos que eu estou passando aqui para vocês. Então, concluindo aqui toda essa parte funil de growth, né? Especialistas e empresas interpretam o funil, esse funil pirata, de maneiras muito diferentes. Então, dependendo do seu modelo de negócio, você pode querer trocar retenção e receita, porque é mais importante para você obter um cliente recorrente. Ou, às vezes, trocar aquisição e ativação, porque estão aberta à interpretação, né? Então, algumas pessoas veem a aquisição como um novo cliente em vez de uma visita ao local. E a ativação, às vezes, é comparada com o momento de encanto do cliente, né? Em vez de simplesmente se inscrever. Então, veja, esse modelo de funil, né, é muito interessante, porém, vai depender muito do tipo de negócio de cada um. Então, é muito importante vocês pegarem esse tipo de solução, que a gente chama de framework, né? É quando a gente cria essas pequenas soluções a serem preenchidas com informações, mas que personalizem ela para o negócio de vocês, né? Não precisa pegar exatamente do jeito que está. Então, inclusive, apesar de existir o funil pirata, outras pessoas, né, já existem outros livros de Growth Hack. Então, isso é um segundo livro de Growth Hack, escrito por Raymond Fong e Chad Hiddensee, não sei se estou falando certo, mas, enfim, eles propuseram uma outra metodologia sem ser o funil pirata. Eles estão chamando de processo de vendas automatizado. Então, como é que é isso, né? Então, começa com a atração, igual ao funil pirata. Só que aí, o ponto da atração que eles falam aqui não é só, tipo, quais são os canais de vendas do meu produto. É, tipo, definir o público-alvo. De fato, eliminar o desperdício de recurso de marketing, né? Com clientes não qualificados e focar com um marketing digital disponível para o meu perfil de cliente ideal. Então, com análise, atribuição e automação para ser assertivo. Então, de fato, quem é o meu perfil de cliente ideal? São mulheres que têm a faixa de idade tal, que têm certos tipos de costume, que usam muito mais Facebook do que Instagram, que usam muito mais a internet pela manhã do que à noite, ou mais à noite do que à manhã. Então, é de fato vocês entenderem quem é a persona de vocês, né? Então, a primeira impressão, né? Trabalhar para criar uma experiência profissional e personalizada para os usuários. Então, transformando os clientes potenciais qualificados em clientes potenciais familiarizados com a marca. Então, de novo, apesar da gente trabalhar muito com tecnologia, trazer essa personalização, né? Trazer essa humanização para o processo. Engajamento e educação. Então, transformar um lead qualificado com a marca em uma oportunidade engajada e educada. Então, utilizar
provas sociais, né, como depoimentos de outros clientes, né, como venda, conteúdos, né, de e-mail. Ele traz aqui o exemplo do copyright, que justamente conteúdos de blog, a gente sabe que vai interessar, né? Então, ao invés de mandar um e-mail, né, para um possível cliente dizendo, compra minha solução, você sabia que empresas e diz o segmento do cliente, empresas de tecnologia costumam trabalhar dessa forma. Então, assim, trazer conteúdos que vão interessar e vão agregar ao meu possível cliente sem estar fazendo venda direta, né? E também usando depoimentos de clientes que já se beneficiaram com a solução de vocês e tudo mais. Fazer um follow-up, né? Transformar esses clientes em potenciais educados em clientes potenciais confiáveis através de e-mail e tecnologia de vendas. Então, criando uma experiência de vendas sem atrito para o cliente em potencial, usando upsell, cross-selling, CRM, atendimento ao cliente. Então, sempre mesclando, né, essa questão do uso de tecnologias na área de vendas com a personalização e a venda humanizada. Então, aqui a gente já está chegando no finalzinho. Então, eu trouxe alguns cases aqui de empresas que cresceram com o Growth Hack. Então, o primeiro exemplo de case aqui é o Airbnb, que agora ele é famoso por ser um lugar onde a gente pode encontrar acomodação acessível, né? Mas eles, como qualquer nova empresa, não eram conhecidos. Então, os fundadores, eles precisaram entender quem era o perfil cliente ideal, né? Que usariam o Airbnb, né? Não são as pessoas que vão para hotel. Então, eles entenderam que são pessoas que buscam acomodação alternativa frequente e que essas pessoas, em grande escala, usam muito o crazy lighting. Então, é óbvio que eu trouxe isso aqui, mas o Airbnb não é brasileiro, né? Então, talvez, se fosse uma empresa brasileira que precisasse testar, né, usuários, talvez eles fossem pegar uma lista de pessoas que buscam hostel ou alguma coisa do gênero. Mas, enfim, existe, né, esse tipo de lista alternativa que são oferecidos vários tipos de soluções alternativas, né? Então, o pessoal do Airbnb copiou essa listagem com um clique para que fosse entrar a solução do Airbnb entrasse lá. E aí o resultado foi um acesso imediato de uma grande possibilidade de pessoas, um grande número de usuários, porque exatamente as pessoas que entravam nesse tipo de lista alternativa iriam querer experimentar se hospedar na casa de pessoas de uma forma mais barata e de uma forma mais intimista do que em hotel. Então, de novo, né, esse é um exemplo de uma empresa que não é do Brasil, é uma empresa de fora do Brasil e que talvez, se fosse aqui, seria outro tipo de possibilidade que eles iam testar, mas a lógica por trás vocês entenderam, né? O Dropbox, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é um software que ele faz salvamento de arquivo. Então, ele gamificou o processo de integração, oferecendo aos usuários existentes mais armazenamento gratuito para vincular a conta deles do Twitter e do Facebook, para que pudesse ser compartilhado informações sobre o Dropbox nessas redes sociais. E essa foi uma forma gratuita de conseguir novos usuários e crescer muito. Então, adicionar incentivos para conclusão de tarefas, né, como compartilhar arquivo e etc., transformar isso numa solução fácil, fez com que eles adicionassem muito mais usuários na base de dados deles, né? Então, hoje eles têm 500 milhões de usuários, né? E prova de que o Growth Hack definitivamente funcionou. Então, você fazer integração com redes sociais, né? Então, é isso. É você entender quem é o teu perfil de cliente ideal e entrar lá, né? Tipo, fazer você, enquanto empresa, estar onde o seu cliente está e não fazer o teu cliente ir lá te conhecer. Então, trabalhar no digital de forma inteligente é exatamente isso. Por isso que eu bato muito na tecla de você conhecer o seu perfil de cliente ideal. Porque se eu sei que o meu perfil de cliente ideal, todo dia de manhã, escuta
tipo de podcast ou escuta podcast, ao invés de eu estar gastando dinheiro no Google, eu estou gastando dinheiro anunciando no Spotify, por exemplo. Sabe? Então, assim, isso vai variar muito em relação ao perfil do cliente ideal. E, por último, eu trouxe aqui o exemplo do Gmail, que quando ele foi lançado, ele tinha um sistema que ele só podia, não sei quem lembra disso, mas ele só podia ter acesso quem tivesse o convite. E esse crescimento funcionou muito, principalmente pelo FOMO, que é o medo de perder, e o FOMO é uma grande questão que gera ansiedade, etc., e várias outras questões aí na sociedade. Mas como estratégia de vendas funcionou muito, porque como era um negócio exclusivo, né, só podia ter acesso quem tinha convite, várias pessoas queriam esse convite, né? Então, foi muito interessante, porque funcionou tão bem que os convites acabaram sendo leiloados também no eBay. E é óbvio que, além deles criarem essa estratégia, né, eles também criaram funcionalidades dentro do Gmail que era muito mais interessante do que o Hotmail, que era mais usado na época, ou o Yahoo e-mail, ou qualquer tipo de e-mail que vinha antes, né? Então, o Gmail, ele chegou com essa pegada muito, muito simples, né, de manusear. Então, até hoje, grandes soluções, elas crescem e ganham grandes escalas no mercado por serem fáceis de usar. Então, ter um fácil acesso do usuário, né? Fazer com que o usuário consiga acessar sem necessariamente ler um manual de instruções, faz com que qualquer ferramenta desponte, né? E, paralelo a isso, com estratégias inteligentes. Então, eu trouxe esses 3 exemplos de case aqui para vocês, de grandes empresas, né? Grandes nomes hoje, mas que começaram pequenininho, como muitos que estão aqui vendo essa live hoje. Então, beleza, falei aqui por 1 hora, mas definitivamente, Mariana, como é que eu faço para vender mais? Que é por isso que eu estou aqui. Então, eu trouxe alguns pontos de uma montagem de estratégia para que vocês consigam vender mais. Primeiro, público-alvo e persona. Então, compreender o perfil do público-alvo de vocês e criar essas personas detalhadas é fundamental. E isso vai fazer com que vocês aprendam a nichar. Então, tem muita gente que acha que nichar, eu estou perdendo o cliente, mas é muito pelo contrário. Eu estou me especializando e crescendo dentro de um nicho de mercado. E, a partir daí, eu posso melhorar enquanto empresa e ampliar novos nichos ou focar especificamente em um nicho específico. Mas, de jeito nenhum, você está deixando de ganhar cliente, né? É como eu trouxe lá na frase lá atrás. Vendas é um jogo de qualificação. Você precisa entender quem é o seu perfil. Você não vai conseguir vender para todo mundo, mesmo que você queira. Então, estratégia de posicionamento e valor. Então, destacar os seus diferenciais competitivos e os benefícios que a sua solução proporciona para os clientes é muito importante, né? Fazer análise de mercado. Então, isso ajuda a identificar as lacunas no mercado e a diferenciar os produtos e serviços oferecidos. Definição de processos, né? Então, estabelecer processos claros e eficientes para gerenciar esses leads, as negociações e os fechamentos de venda. Então, independente se eu sou uma empresa com 100 funcionários, um time de vendas de 10 vendedores, ou se estou sozinha para vender, é importante ter um processo de vendas bem definido. Porque vocês precisam entender também onde é que vocês estão errando para parar de errar e onde vocês estão acertando para investir cada vez mais energia nisso. Os canais de vendas, então, é importante, né, vocês estudarem sobre os principais canais que vão atender o perfil de cliente ideal de vocês. E isso pode incluir venda direta, venda online, parceria, distribuidor, entre outros. E ainda usar a indicação como estratégia de vendas, né, como eu bem pontuei. O treinamento da equipe de vendas, então, investir em treinamento e capacitação da equipe é de extrema importância. E, de novo, se eu estou falando de uma empresa que é só o dono que vende, você, dono, fazer um treinamento de vendas. Está sempre se atualizando, né, sobre
novas estratégias, novas possibilidades, novas ferramentas que podem lhe ajudar a vender mais. Essa reciclagem de conteúdo ela é muito importante. E também treinar times de vendas, né? Porque tem muitas empresas que têm uma estratégia incrível, que têm ferramentas excepcionais, mas o time não sabe nem usar. Ou se não sabe, não gosta de usar. Então, assim, se o time está nesse nível, é porque ele não sabe a importância de usar tudo aquilo, né? Então, de fato, ele precisa de um treinamento. Então, a utilização de tecnologia é uma grande aliada, né? Então, adotar ferramentas e sistemas que facilitem o processo de vendas é muito importante. Ouvir o feedback dos clientes também é muito importante. Então, valorizar o feedback dos clientes e usar essa informação para melhorar constantemente os produtos e serviços e também os processos. Tem uma empresa aqui no Brasil que se chama Exact Sales. Ela foi uma das poucas empresas que eu vi, né, o CEO falando sobre o quanto ela cresceu só ouvindo feedback de cliente interno. Então, ele fala, né, teve uma palestra que esse CEO deu, que ele falou, pô, eu ia ouvindo feedback e ia melhorando a minha ferramenta, né, meu software. Ia ouvindo feedback e ia melhorando. Quando eu fui ver, a minha ferramenta era a mais inovadora do mercado. E eu nem estava olhando para fora. Mas é óbvio que teve um momento que ele foi olhar para fora, porque é importante você olhar para o mercado e fazer um feedback com os clientes, né? Fazer os dois. Não só feedback com o cliente, mas também olhar os teus funcionários. Então, enfim, ter essa visão holística é o que a gente espera de todo empreendedor. E o monitoramento e análise de resultado. Então, muito importante fazer esse acompanhamento, né? Então, eu falei de definir o perfil de cliente ideal, de ter processo, de usar ferramenta, de treinar o time, mas de nada vai adiantar se eu não fizer um acompanhamento e fazer análise desses resultados. Então, trabalhar com métrica, com indicador e desempenho para o acompanhamento dessa estratégia é muito importante. Então, eu vou passar aqui devagarzinho para quem quiser tirar print, quem quiser anotar esses principais pontos de montagem de estratégia. E, gente, eu vou ficando por aqui. O próximo passo, né, é a gente conversar sobre o produto ou serviço de vocês, que é o módulo 2, e é onde a gente vai se encontrar no dia 22, na próxima segunda-feira. E, assim, esse encontro, né, esse primeiro encontro, para mim, foi muito especial e foi muito importante. Eu sabia que eu ia falar muita coisa e eu espero que essa muita coisa que eu tenha falado tenha aberto várias abas aí na cabeça de vocês, vários insights de possibilidades. A Cápsula B2B, né, é uma empresa que soluciona problemas de vendas nas empresas. Então, a gente cria máquina de vendas, a gente cria estratégia de vendas, a gente trabalha com outbound, com inbound, com tudo de estratégia de vendas que a gente possa oferecer hoje de mais novo no mercado. Mas o que eu quis trazer para todo mundo foi muito mais do que essas estratégias, é pensar na possibilidade de estratégia, de criação de estratégia para além, né, de uma ação, de uma venda. E sim de, tipo assim, entender o meu perfil de cliente, entender quais são os canais que eu posso atender, como é que eu posso reter, como é que eu posso vender mais e mais outros produtos para esses mesmos clientes. Então é isso. A gente já está em 1h42 de live, vai ficar salvo. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Eu espero que tenha sido um encontro rico para todo mundo. Eu estou muito feliz. E é isso. Obrigada, gente.